Olá! Olha, tá uma bela manhã de sol em São Paulo. Vejo aqui da janela um céu azul e venho aqui fazer o meu vídeo do dia para conversar com você, depois ler seus comentários, botar coraçãozinho lá, né? É assim, né? Sim, né? Com os seus comentários, viu? Bom, eu quero lhe dizer que eu estou nessa alegria toda, mas não é bem assim. Eu tenho passado os últimos dias angustiado com uma surpresa que eu tive. E eu estou angustiado comigo mesmo. Como é que eu ainda tenho surpresa partida do Supremo Tribunal Federal e, em particular, do seu presidente Dias Toffoli? Eu li nos jornais que o Dias Toffoli mandou dizer ao Temer que só vai extinguir o auxílio moradia dos juízes se antes o Temer assinar a lei do Senado, né, votada sob inspiração do genro de Paz de Andrade, o Eunício Oliveira, já admitido com justiça e sabedoria pelo povo do Ceará, não volta em março para o Senado. Pois é, se o Temer vetar ou simplesmente não assinar e voltar para o Senado, então o Dias Toffoli já deixou claro que chantageia o presidente da República e o Poder Legislativo. Aliás, a chantagem do Poder Legislativo se confirmou numa votação espantosa. Vi ali naquela lista, aliás, outra grande surpresa, vi muitas surpresas, não apenas na lista dos que votaram a favor desse reajuste infame que cospe, é mesmo que você passar na frente de um sem-teto na calçada e chutar. É isso que fizeram os ministros sob a liderança do senhor Dias Toffoli. Pois então, eu nunca imaginei, apesar de já ter... aliás, essa semana eu escrevi um artigo chamado Suprema Embromação Federal a respeito desse episódio grotesco e infame do reajuste dos subsídios dos ministros do Supremo, passando de 33 para 40 mil reais, numa época de desespero e desemprego. Pois é, só que eu não incluí isso, porque todo dia aparece uma novidade mais sórdida do que a anterior, né? Tem coisa mais sórdida do que o presidente do Supremo telefonar para os senadores para pedir aumento? Eu chamei nesse artigo de esmola de mendigo Chanel. Mendigo que usa... Mendigo! Quem faz isso é um mendigo. Um mendigo, e usando o poder do seu cargo para mendigar. Tá certo? Agora, eu não incluí no artigo, porque quando eu escrevi ontem eu não tinha visto isso ainda, essa chantagem explícita. Ah, não, se não assinar a lei, se vetar ou se não assinar, não vai ter o fim do auxílio moradia. Eu lhe digo mais, esse acordo é um acordo espúrio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O auxílio moradia é uma excrescência jurídica. É um absurdo que os juízes recebam auxílio para morar. Porque o auxílio moradia, ele nasceu de uma necessidade que é o seguinte: um juiz que é mandado lá para os confins do Juda, né, onde o diabo perdeu as botas, e aí ele precisa de um auxílio moradia para se instalar na comarca, né? Não é o caso de quem mora nas capitais, onde estão funcionando os tribunais de segunda instância, e em Brasília, né, na capital dos estados, e em Brasília, onde funcionam os tribunais superiores. O ministro do Tribunal Superior ganhando o mais alto salário admitido na República, embora que esse teto viva sendo furado. E o auxílio moradia é feito para furar esse teto. Cobrar auxílio moradia é o fim da picada. E a economia do auxílio moradia, eu já fiz essa conta, o auxílio moradia custa 1.600.000 e não tem efeito cascata. O aumento do Supremo custa de 4 a 6 bilhões de reais e tem efeito cascata sobre todos os funcionários, não apenas do judiciário, todos os marajás do serviço público. Só não atinge os coitados dos Barnabés, que são tão explorados como nós, pobres trabalhadores da iniciativa privada.
Bom, além desse assunto, eu gostaria de conversar com você sobre o depoimento do Fernando Bittar, apontado pela defesa de Lula como verdadeiro proprietário do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, na Grande São Paulo. Ele foi ouvido em depoimento pela juíza Gabriela Hart. E ele apostou, ou ele é muito burro, ou ele apostou na burrice da juíza. E, aliás, os jornais nem registraram isso como se fosse uma coisa normal. Você sabe o que ele disse? Ele disse que não sabia nada sobre o pagamento das reformas no sítio que teoricamente é dele, a defesa do Lula diz que é dele, mas o Ministério Público diz que não, que é do Lula, porque ele achava que o Lula ia pagar. Então imagina o seguinte, se você tem um sítio, já passou pela sua cabeça de que uma pessoa que você convida para ir para o seu sítio pague reformas caríssimas, feitas em R$1 milhão no seu sítio? Ou não, você frequenta o sítio de algum amigo, já foi alguma vez, passou já pela sua cabeça pagar a reforma? Quer dizer, uma declaração dessa é uma declaração de culpa, é na prática uma confissão. Burro esse rapaz não é, ele conta com a leniência da justiça. Não acredito que a juíza Gabriela Hart, que não vai ficar no lugar do Sérgio Moro, porque vai ser nomeado um juiz titular, ela é uma juíza substituta, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai nomear um juiz titular ou uma juíza, né? Então ela não vai ficar, mas ela tem tido um comportamento bem parecido em matéria de rigor com o comportamento do Sérgio Moro. Mas tem mais uma queixa a fazer da Justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Nefi Cordeiro, soltou quase todos os réus que tinham sido presos pela Polícia Federal na Operação Capitu. Eu tenho uma devoção especial por Capitu, a personagem acusada de adultério pelo marido idiota, o Bentinho, né? E praticamente relegada à morte no grande romance de Machado de Assis, Dom Casmurro. Este ano eu abri o ano cultural da Academia Brasileira de Letras, numa comparação entre Dom Casmurro e Grande Sertão Veredas, o clássico de João Guimarães Rosa. Então, Capitu é um assunto que eu conheço bem. Agora, a lei eu não conheço tão bem. Eu só acho muito estranho é que a polícia prende, e a polícia prendeu por um bom motivo. Esse Joesley Batista já deu 80 depoimentos e nunca contou como é que é o milagre da multiplicação da alcatra. O milagre não é da multiplicação dos pães, é da alcatra, do filé. Porque ele era de uma família, dona de um açougue em Anápolis com 2 portas. E hoje essa empresa controla 80% da produção e comercialização de proteína animal do mundo, com dinheiro do BNDES, com dinheiro nosso, que foi generosamente cedido, em troca de que é que a gente precisa saber, nos 10 governos de Lula e Dilma. E nunca ele fez uma delação premiada absurda, premiadíssima, né? Ele foi liberado de uma possibilidade de pegar 200 anos de cadeia, segundo uma conta do Marcelo Godoy, lá do Estadão. Pois então, e aí o ministro Nefi Cordeiro soltou, porque eles eram um crime de 2014, né? 2014, então não tem um efeito agora. Eu não entendi, quer dizer que cadeia não é para pagar pena pelo crime cometido no passado, é para evitar que o crime venha. Eu não entendi a lógica lá do voto do ministro. De qualquer maneira, é um saco esse negócio de ficar prende e solta, né? A justiça, a polícia e a justiça do Estado prende, o Tribunal Superior solta, há uma espécie de corrida, todo mundo querendo superar o Gilmar Mendes nessa história de soltar. E eu vou lhe dizer, viu, eu não aguento mais isso, eu não sei nem o que, não dá para fazer nada, porque os tribunais superiores estão aí, parece que só para desmoralizar juiz da primeira instância e a Polícia Federal. Bom, só para terminar, já que nós falamos do BNDES, eu gostei, eu não conheço o Joaquim Levy e não tenho nada contra o fato de ele ter sido secretário da Fazenda do Sérgio Cabral, que é um ladrão reconhecido, e ministro da Fazenda de Dilma. Ele tentou corrigir o problema das contas públicas, Dilma é que não deixou. Então isso aí não impede que ele venha fazer um trabalho no BNDES, mas o trabalho dele vai ser grande, viu? O trabalho dele é abrir
a caixa de Pandora do BNDES. E aí não precisa, nem vai precisar mais o Joesley contar a história. Quem pode contar vai ser o BNDES, sob a gestão do Joaquim Levy, indicado lá, porque ele é um dos frentistas do posto Ipiranga, do Paulo Guedes, do Jair Bolsonaro. Eu já conversei demais, tá na hora de você dar um like aqui, né? Você dá um likezinho, né? Se você gostar, se não gostar não precisa, né? E também se inscreva no meu canal aqui no YouTube, que tá aí, ó, tá chegando agora ali, tá pelos 80 mil. Vamos dobrar? Hein? Vamos dobrar a meta? Vamos? Então, agora, enquanto você não dobra a meta, pode me ouvir na Rádio Eldorado, das 7h30 às 8 da manhã, no Jornal Eldorado, com Raíssa Abac e Carolina Ercolim, que começa às 6 e termina às 9h30. Você também pode ler esse meu artigo no blog, aproveita e dá uma olhadinha no blog. Eu ponho todos os meus comentários na rádio, os meus artigos, e ponho também esses vídeos aqui do YouTube no meu blog, blog do Neumann no Estadão. E também isso tudo vai para o meu acervo no site www.neumann.com. Neumann é N-E-U-M-A-N-N-E, não esqueça, não tem um acento, meu nome tem acento, mas na internet não tem acento, né? E por fim, às vezes, umas 2 vezes por semana eu apareço no Estadão às 5, e às vezes até com sucesso, graças a você. Muito obrigado, direto ao assunto, em pé.